Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos e exaltamos a Deus por essa oportunidade que Deus ele nos concede quando aqui estamos para junto trazermos uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês que têm sempre nos acompanhado pela rede social, embora nas lives eu estou um pouco ausente. Estávamos concluindo agora um trabalho, um artigo que eu penso em publicar, mas no entanto eu gostaria nesta manhã compartilhar a palavra de Deus com cada um dos nossos amados e queridos irmãos. Eu quero ler aqui na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo de número 1 e o versículo de número 2, nos diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes ou passardes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eu gostaria, nesse momento, trazer uma reflexão para cada um de nós, falar aqui sobre dois pontos importantes, em que muitas vezes nós ficamos um pouco confusos, certo? Isso acontece com todo ser humano, certo? Essas duas palavras que eu quero compartilhar com os irmãos sobre provação e tentação, certo? Observamos que os irmãos vão ver em algumas Bíblias, principalmente na corrigida, ela vai dizer aqui nesse texto: tende grande gozo, alegria quando cairdes em tentação, certo? Em outra tradução, na atualizada, por exemplo, diz quando passardes por várias provações. Para nós entendermos melhor, embora que quando se fala aqui de tentação e provação, nós vamos ver em que tem o mesmo sentido. No entanto, podemos separar um pouco para nós entendermos melhor o que muitas vezes nós estamos passando. Observamos que Tiago ele escreve para os judeus que andavam dispersos, certo? Certamente perseguições ou alguma luta ou alguma provação que eles estavam atravessando, sem contar também que Tiago ele trata de vários assuntos, certo? E nos fala também sobre acepção de pessoa, sobre o julgamento em que as pessoas fazem, enfim. Tiago, essa epístola que é excelente, certo, para a igreja atual. Você vai ver em que os problemas que Tiago ele trata é exatamente os problemas que nós passamos nas congregações, passamos também entre os irmãos. Observamos que, primeiro, nós podemos ver que Tiago, ele se compara juntamente com aquele que ele está falando. Ele diz: meus irmãos, certo? Tende grande gozo ou grande alegria quando passardes por várias provações. Nós precisamos definir, primeiro, o que é, dentro do dicionário português, o que é provação e o que é tentação. Observamos que a tentação é um estímulo ou indução a um ato que parece atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Ou seja, podemos entender que as tentações, certo? Ela induz o homem ao erro,
induz o homem ao fracasso, induz o homem à queda. Esse é o conceito que nós temos de tentação. A provação, nós podemos ver que a provação, como nos mostra também o dicionário, quando nos fala sobre provação, é um teste, é uma avaliação. E esse teste, essa avaliação, ela não pode vir com o sentido de reprovar, mas de avaliar, certo? Sabemos que nós abraçamos o Evangelho e muitas vezes nós pensamos, depois que eu aceitei a Cristo, abracei o Evangelho, sobreveio tanta coisa sobre mim. O dinheiro que antes dava já não dá mais. O carro que não quebrava agora quebrou. E assim, a esposa ou o esposo que a gente estava tão bem, agora a gente está discutindo constantemente. O filho em que me obedecia e agora ele está tomando outras atitudes. Então nós podemos observar em que a palavra de Deus, ela nos fala sobre algumas provações. E essa provação vem para avaliar a nossa fé em Deus. A fé em que recebemos e passamos agora a desfrutar dela. Observamos em que, quando nós falamos sobre tentação e falamos que a tentação induz o homem ao erro, ao fracasso, à queda, nós entendemos que ela não vem de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. A Bíblia Sagrada nos diz em que Deus não nos induz à tentação, mas ele livra de todo mal. A palavra de Deus nos fala que quando Jó, ele passou pelaquela situação muito triste, podemos observar em que Jó, ele não a teve aquela situação como uma tentação. O Jó não atribuiu esse direito ao adversário da nossa alma. Por quê? Podemos observar, meus amados e queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada nos diz que em uma reunião, Satanás, ele penetra nessa reunião. E Deus, ele direciona a Satanás e propõe um desafio. Quando Deus diz, olha, tu de onde vem para onde vais? Ele diz, eu estou rodeando a terra e passeando por ela. E Deus, ele diz assim, você tem observado o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí Satanás, ele diz, por acaso Jó serve a Deus de balde? Não foi tu que enchesse de riqueza, desse uma família maravilhosa? Não foi tu que desse os bens a ele? Jó não serve a qualquer um. E Deus, ele diz assim, olha, faz o seguinte, eu vou permitir a você que você tome tudo o que ele tem. Só não toque em sua vida, porque a sua vida não lhe pertence. Podemos observar o desafio que Deus, ele faz a Satanás. Satanás, ele abraça automaticamente. Houve, é bem verdade, uma permissão de Deus. Mas eu encontro aqui, meus prezados irmãos e amigos que nos acompanham através dessa live, eu posso observar aqui em que quando Satanás, ele abraça, certo? Ele aceita o desafio, que o desafio era ele fazer Jó blasfemar contra Deus. Observamos em que Satanás vai aqui em 3 pontos principais. Primeiro, nós observamos em que Satanás, ele rouba os bens de Jó. Tudo aquilo que Deus deu, que trazia conforto, que trazia segurança, que trazia um gozo para Jó, a Bíblia Sagrada nos diz que Satanás tomou de Jó. Observamos outro ponto aqui importante. O primeiro ataque de Satanás foi em cima dos bens de Jó.
O segundo ataque de Satanás foi em cima da família de Jó. A Bíblia Sagrada nos diz que estava todos os filhos na casa do primogênito. E nos mostra a Sagrada Escritura, de repente veio o vento, caiu a casa, os filhos de Jó morreram e um servo escapou para trazer a notícia dessa tragédia para o patriarca Jó. Então, primeiro, observamos que Satanás ele roubou os bens de Jó, o conforto de Jó. Segundo, Satanás investiu na família de Jó, contra a família de Jó. E terceiro, Satanás investe contra a saúde de Jó. Observamos que o adversário de nossa alma, para nos ver distante do Criador, para nos ver separado do Criador, ele faz essas investidas, ele faz esses investimentos, ele mexe na nossa finança, ele embaraça a nossa finança. Segundo, ele atinge a nossa família. Você pode ver, amados, quantas investidas o adversário tem feito contra a família. Você começa a observar desde o seu surgimento, que é através de um casamento. O casamento que Deus fez entre duas pessoas de sexo oposto, como nos mostra a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, ela nos fala que Deus, ele criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, certo? E depois do homem, ele fez a mulher. E eu acho muito interessante quando Deus diz assim, e viu Deus a necessidade de Adão, né? Então, quando Deus vê a necessidade do homem, a Bíblia Sagrada nos diz, ali na criação, que Deus ele traz uma mulher. Ali está instituído o primeiro casamento. Foi Deus que assim o fez. E o apóstolo Paulo, ele diz em que o casamento é para que o homem não viva em prostituição ou fornicação. Certo? Que é a mesma prostituição. Então nós observamos que desde o início, do surgimento de uma família, que Satanás começa a investir, que Satanás começa a querer fazer essa mudança, né? E nós observamos muitos entrando por esse caminho, deitando ou compartilhando homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia Sagrada nos diz que o casamento é feito homem e mulher, macho e fêmea, né? Então nós observamos que o adversário ele vem investindo fortemente. Segundo, o adversário ele investe contra os nossos filhos. E nós observamos algo, amados, sutil, certo? Mas que veio mudando a cabeça de umas 2 ou 3 gerações. Exatamente, vem mudando a cabeça das nossas crianças, certo? E isso levando o jovem a questionar a Deus, certo? Nas escolas a gente está vendo aí ideologia de gênero, que só aí tem um estudo, amados, em que se cada um começar a entender o perigo, certo? Dessas investidas sutilmente, que muitas vezes está nas nossas escolas, muitas vezes está exatamente em amigos mal intencionados, nós observamos que vem destruindo a nossa família. Por que não falar também da própria televisão, né? Que nós chamamos a babá eletrônica. Eu tenho aqui conversado com dezenas e dezenas de irmãos, certo? Que veio o perigo de deixar o seu filho com a internet livre, com a televisão, certo? Assistindo todo tipo, eu chamo de porcaria. E nós observamos, meus amados irmãos, que isso vem atrapalhando o crescimento intelectual, o crescimento, exatamente da estrutura, certo, dos nossos filhos. Observamos que muitos não estão preparados para muitas vezes ser frustrados, passar decepção, certo? Receber um não, certo? Por quê? Porque os pais tem sempre procurado mostrar o sucesso para os filhos
esquecendo que na trajetória da vida nós passamos por frustrações, decepções, angústia, certo? Percas, certo? Devemos aprender a perder, certo? Por quê? Porque nós observamos, amados, em que esse movimento de somente do acerto, movimento somente de conquistar, observamos que está levando os nossos filhos exatamente à falta de amadurecimento. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre, no capítulo 5 da sua carta aos Romanos, ele diz, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Mas depois ele diz assim, e não somente nisso, mas nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não nos deixa confuso. Mas veja de onde parte, através das tribulações, das provações, e quero ir mais adiante, das tentações. Veja o que é que Tiago diz, se alegre, irmãos, quando passarem por várias tribulações. Observamos, meus amados e queridos irmãos, em que verdade é que só tem paciência quem é afligido, só tem paciência quem passa por provação, só tem experiência quem tem paciência, e a experiência é porque você já tem paciência, e a esperança é porque você tem experiência, paciência e tem a base que é a tribulação. Então nós podemos observar em que o adversário da nossa alma, ele investe fortemente para que nós venhamos negar o Senhor nosso Deus, blasfemar contra Deus, para que viemos a desistir exatamente daquilo em que Deus tem nos confiado. Verdade é, amados, em que o adversário, ele luta, mexe com as finanças, mexe com a família e também ele mexe com a nossa saúde. Sabemos que a saúde, nós observamos que o homem, quando ele pecou, a Bíblia Sagrada nos diz que o próprio Deus disse que ele voltaria para o pó da terra. Verdade é que voltar para o pó é quando nós estivéssemos cansados de viver. Escuta só. Observamos que através das alimentações, as má alimentações que nós nos alimentamos, através do excesso de tantas coisas em que o nosso corpo ele consome, observamos, amados, em que isso nos leva também a nós matarmos o nosso corpo. Então o adversário ele investe fortemente, e quando ele investe contra Jó, a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que Jó, ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Observamos que quem tomou de Satanás? Quem tomou de Jó? Satanás. E por que Jó não atribuiu a Satanás isso? Porque Jó entendia que tudo estava dentro da vontade de Deus. Tudo estava dentro da determinação de Deus. E Jó tinha tudo, amados, para blasfemar contra Deus. Vocês vão ver no texto que na primeira investida de Satanás, ele manda os sabeus. Os sabeus eram um povo que moravam distantes, segundo o dicionário Wycliffe, ele diz que morava cerca de mais de 750 quilômetros aonde Jó estava. Observamos também em que os sabeus eram exatamente pessoas, uma tribo que fazia o incensário para o próprio sacerdote. Ele negociou com Salomão, negociou com os judeus. No entanto, Satanás usa esse povo para afligir a Jó. Observamos também em que ele manda os caldeus em desbando e ele destrói a criação de Jó.
os caldeus, eram exatamente povos em que Deus se utilizava dele para trazer Israel à sua presença. Então, eu digo o seguinte: Satanás usou os elementos de Deus para afligir o patriarca Jó. Observamos que a própria palavra de Deus nos diz que caiu fogo do céu. Jó tinha tudo para dizer: eu estou passando por isso, eu estou sendo afligido, porque Deus está fazendo isso comigo. Você vai ver também os filhos, ele morre porque um forte vento ele veio. Verdade é, amados, em que de modo algum Jó atribuiu esse direito a Satanás. Quem tomou foi Satanás. E o objetivo aí era levar Jó a negar ao Senhor nosso Deus. Então, Jó estava passando por uma tentação. Por que não falar também dos nossos irmãos que morreram? Você vai ler o livro de John Fox, da nossa casa publicadora, certo? O livro dos mártires, ou mesmo os mártires do Coliseu. Você vai ver muitos irmãos perecendo, morrendo, entregando a sua vida, certo? E nós podemos observar que qual era o objetivo dele passar por aquelas tentações? Era exatamente ele negar a Deus. Era exatamente ele blasfemar contra Deus. Mas já disse o padre Tertuliano que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Podemos entender que a provação em que nós passamos, ela tem uma finalidade. Tiago, ele fala em que essas provações nos levam ao amadurecimento, à maturidade cristã. Observamos em que, em outro ponto, nós podemos ver em que declaração do próprio padre Tertuliano, ele diz o seguinte, que as tentações que os irmãos passaram, que eles receberam como provação, eles levaram outros à presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, as minhas aflições vos fortalece. A perseverança, sabendo que está passando por uma angústia tremenda, mas não nega a fé, confia no Senhor nosso Deus. Que coisa maravilhosa, amados. Então, seja qual for a circunstância que você estiver enfrentando, seja qual for a aflição que você estiver atravessando, seja qual for a tentação, porque ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Quando se cede à tentação, e você vai ver isso nessa própria carta de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 12, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois havendo a concupiscência concebido, certo? É como a Bíblia Sagrada diz, que nós temos o direito de irar, de se irar. Ela diz, irai-vos. Porque o que é a ira? É um repúdio. Eu repudiei tal ação. Então, a ira é um repúdio contra algo que aconteceu. Eu me irei contra aquele cidadão que fraudou fulano. Eu me irei contra aquela pessoa que tomou essa atitude ou esse caminho. A ira é um repúdio, mas ele diz o seguinte, irai-vos, mas não pequeis. Porque o pecado está, como diz aqui Tiago, em conceber ou ceder a essa tentação. Então precisamos estar bem ciente desta verdade, em que as provações que nós passamos nos leva ao amadurecimento. Como muitos não têm passado por situações
de tribulações e aflições, muitos desistem facilmente. Muitos se encostam facilmente. Aí nós vimos aí muito suicídio. Isso aí já é a base da depressão, que é tremenda. E Jesus Cristo, ele trata e diz para nós não chegarmos, não cairmos em uma depressão. Ele diz, olha, põe sobre Deus todas as vossas ansiedades e Ele cuidará de vós. Tiago, Paulo, ele diz que possamos nos amadurecermos. Para quê? Para que não venham situações mais trágicas em nossa vida. E amados, e o amadurecimento não compramos na barraca de seu Zé. Nós não adquirimos na casa de A nem de B. Nós só conseguiremos essa virtude através das provações que nós passamos. Observamos que Jó, ele foi provado na sua visão, mas entendemos que o objetivo de Satanás era tentou a Jó para que Jó fracassasse, para que Jó caísse. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jó, aquela situação de Jó, diz a palavra de Deus, que levou Jó para mais perto de Deus. Por quê? Por que, pastor Abimael? Porque Jó diz, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia. Então, as provações e as tribulações, amados, nos levam para mais perto de Deus. Se você tiver oportunidade de ler um folhetozinho, um livretozinho do escritor Wattsman, gosto muito dele, tenho várias obras dele, e ele diz que toda pressão nos leva para cima. E o homem, e eu lendo esse mesmo escritor, e me apaixono cada vez mais na criação do homem. Primeiro, o homem é o único ser que carrega o sopro de Deus. Segundo, eu aprendo que Deus deu uma capacidade tão fenomenal ao homem, que o homem tem a capacidade de superar qualquer obstáculo da sua vida. Basta que ele esteja preparado psicologicamente. Basta que ele esteja consciente que Deus está em nossa frente. Isaías, ele falando, profetizando a favor do rei Ciro, ele diz, o próprio Deus falando, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as trancas de ferro e despedaçarei ferrolho de bronze, e dar-te-ei o tesouro que está escondido. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, levante a cabeça. Seja qual for a circunstância que você estiver enfrentando, seja qual for, seja ela tentação, porque a tentação induz o homem ao erro, mas se a tentação vier, saiba de uma coisa, que o pecado só é se consumar a tentação. Observamos que a provação, tanto uma como outra, nos leva ao amadurecimento. E nós atravessamos, vencemos de cabeça erguida. Por quê? Porque temos a certeza que Deus está conosco. A Bíblia Sagrada nos diz que o próprio Cristo, ele foi tentado a desistir, tentado a implorar a Satanás, tentado a ficar rico. Veja a visão em que Mateus, Marcos, Lucas traz. Marcos e Lucas diz, desde o primeiro momento em que Cristo entrou no deserto, Cristo foi tentado. Mateus registra quando Satanás, o príncipe das trevas, vem e começa agora, concluindo aquela tentação, fazer propostas em que, na sua visão, certamente induziria Jesus a se afastar do seu Pai. Primeiro foi, a Bíblia Sagrada nos diz,
transforma pedra em pão. E nos mostra a palavra de Deus que o próprio Cristo disse que nem só de pão viverá o homem. Segundo a tentação, ele mostra, ele leva para um pináculo, ele gosta de lugares altos para que o homem possa se vai descer. Dessa feita, para que o homem pudesse se jogar, cometer o suicídio. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele usa a palavra quando ele diz: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece com os teus pés em pedra. Jesus Cristo usa a mesma palavra e diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. O ser tentado não é pecado, amados. Não. Pecado é consumar. Pecado é ceder à tentação. A Bíblia Sagrada nos diz que o próprio Satanás, Jesus Cristo, leva Jesus a um lugar muito alto. Há uma discussão se foi literal ou se foi na sua mente, seja lá o que for, só sei que Jesus Cristo foi tentado. E ele agora mostra a glória desta terra. E na minha visão é o seguinte: eu vou falar com palavras minhas. Já que você não consegue que o seu pai transforme pedra em pão, já que você não tem a segurança do seu pai, a certeza que és realmente filho de Deus, para viver aqui nesse mundo, você precisa ser ovacionado. Eu imagino isso, Satanás dizendo para Jesus: você precisa ser ovacionado, você precisa de riquezas, você precisa ser honrado, você precisa de muita glória. Amados, o que o homem precisa, o principal, se chama a presença de Deus. O salmista Davi, ele tendo tudo isso, a glória, o reino, salmista Davi tendo tudo isso que ele queria, mas ele diz o seguinte: tudo isso eu tenho, mas se eu não tiver a tua presença, eu não sou nada, Senhor. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu doce Espírito. Meu prezado irmão, meu prezado amigo, eu quero te convidar nesse momento a enfrentar essa situação que você está passando, de cabeça erguida, firme, confiando no Senhor teu Deus, nosso Deus, na certeza que assim como ele falou para o rei Ciro, ele fala para nós nesta manhã: eu irei adiante de ti. Que Deus em Cristo continue nos ajudando. Tem muita coisa para nós comentarmos aqui, mas nós vamos parar por aqui. Esteja ciente de uma coisa: que todo processo que nós passamos, as circunstâncias adversas em que nós atravessamos, nos leva a termos experiência, a termos paciência, a adquirirmos esperança e chegarmos ao amadurecimento cristão, à maturidade cristã. Que Deus continue nos abençoando. Tenho problemas, você também tem, que possamos seguir de cabeça erguida, na certeza que o Deus dos céus nos dará a vitória pelo poder do seu Filho Jesus, que e seja qual for a circunstância que ele ou ela estiver atravessando, favorável ou não, dá força ao teu servo, à tua serva, para permanecer adiante. E que tu, Senhor, habita entre nós. Amigo fiel, justo e bom, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Seja qual for a circunstância que você estiver atravessando, saiba que isso vai te levar para cima
e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. A paz do Senhor Jesus e tenha um excelente final de semana. Lembrando que amanhã teremos reunião à tarde para a mesa diretora e à noite para o Santo Ministério, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. E avisando aos amados irmãos que já chegaram em nossa secretaria a nova lição bíblica da Escola Dominical. Então, que Deus continue abençoando, venha preparado já para levar a tua lição, para que possa assim ensinar em o nome de Jesus. Lembrando que domingo à tarde teremos batismo em água, certo? Nosso último batismo, então aguardamos cada um dos irmãos em o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.